Colorado não é otário! Tem o Valência, o Borré e o Alário! Atenção, Flamengo! Atenção, Atlético Mineiro! Acabou! Chegou o Internacional! O Papa Tudo! O Papa Títulos chegou no futebol brasileiro! Colorado não é otário! Tem o Borré, o Valência e o Alário. Um tempo pra cá, o Roger, sei lá, parece que deu uma despirocada. Tá viajando, mano. O papo de ciência, que a ciência com a psicologia. Claudinho, galera, o que aconteceu de fato? Vocês vão se recordar, o Flamengo recebeu o ok do jogador, recebeu o ok do Zenit, o próprio Landim falou isso em uma entrevista ao Charla Podcast. E aí, quando o Flamengo estava se preparando, inclusive preparou material de anúncio para esse jogador, tudo sendo discutido internamente, comemorado, digamos assim, quando finalmente o Zenit voltou atrás e fez novas exigências ao Flamengo. Quais foram essas novas exigências? Na verdade, foi uma exigência só. O Zenit tinha topado o valor que o Flamengo iria pagar, 18 milhões de euros, num determinado número de parcelas, e aí o Zenit voltou atrás e falou, não, a gente não quer mais nesse número de parcelas, não. A gente quer em 3 parcelas, Flamengo. Aí o Flamengo virou e falou, não, a gente não combinou desse jeito. E, de certa forma, a diretoria está certa. Não pode aceitar tudo que o outro clube propõe na mesa. Ou, na verdade, não pode aceitar tudo que o outro clube fica exigindo depois de um acordo. Nesse caso, eu tenho que dizer que a diretoria está certa. Não é porque você tem um dinheiro que você vai aceitar tudo que a outra pessoa pede. Não é assim. E tá nesse jogo aí de paciência, digamos assim. A grande verdade é o seguinte, o Flamengo deixou na mão do jogador e dos empresários do jogador para resolver essa situação com o Zenit. Porque eles sabem que o jogador quer muito. E o jogador quer muito. Teve uma reunião hoje, terça-feira, entre Claudinho e diretoria do Zenit, e o Claudinho novamente disse não uma renovação de contrato, afirmando que tem o desejo de retornar ao futebol brasileiro para vestir a camisa do Flamengo. É isso que está acontecendo. Agora, vai dar certo? Muita gente dentro do Flamengo acredita que sim. Outras pessoas acreditam que não. E fica nesse impasse. O que me chama a atenção é a convicção que a diretoria tem no Claudinho. Isso precisa ser dito também. Porque é Claudinho, 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 Claudinho. Por que não tentaram outro nome? É isso que eu cobro da diretoria do Flamengo. Uma criatividade no mercado. São sempre os mesmos nomes. Daqui a pouco volta o Wendel. Vocês vão ver. É isso. São sempre os mesmos nomes. E aí, quando surge um nome diferente, como a imprensa internacional noticiou que o Flamengo está de olho em Maximiliano Araújo, jogador uruguaio de 24 anos, atacante, que atualmente está no Toluca do México, e aí a gente vai apurar e a gente descobre que não procede. Pelo menos 3 pessoas da diretoria do Flamengo me falaram, não procede, que estamos negociando a contratação desse jogador. É o nome que agrada, óbvio, tem boas características, jogador de destaque, mas atualmente está no Toluca, que é um clube que paga, o futebol mexicano paga muito bem aos atletas, pouca gente sabe disso, mas o futebol mexicano paga uma fortuna aos atletas. Tanto é que o Joaquim, zagueiro do Santos, que já foi oferecido ao Flamengo inúmeras vezes, está indo para o Tigres do México e ele vai ganhar uma bala lá. A verdade é essa. O salário dele vai praticamente triplicar lá no México. Então, pessoal, não seria uma contratação fácil, mesmo que o Flamengo quisesse. E nesse momento, pelo que eu apurei, não procede essa informação. Kleber, abre aspas. Roger Machado explicando ontem eu falei sobre isso. a 10ª eliminação do Inter em 5 anos dentro do Beira-Rio, hein? A 10ª. Esse ano é a 3ª. O Inter foi eliminado no Campeonato Gaúcho, na semifinal. O Inter foi eliminado pelo Juventude do Roger Machado na Copa do Brasil. E ontem o Inter foi eliminado no Beira-Rio, na Sul-Americana, por Rosário. Mas abre aspas, Kleber, por favor. Entrevista coletiva do Roger. Sou um cara da ciência que acredita que as questões do futebol são multifatoriais. A psicologia, outras áreas das ciências sociais,
O que rompe momentos de instabilidade são as vitórias. Por favor, Kleber, o gladiador, o único de nós que jogou futebol, nos traduza o que Roger Machado quis falar. Bem, já eu fui. O Roger, quando ele estava começando a trabalhar como. Ele começou como auxiliar no Grêmio, né? E eu estava no Grêmio na época que ele começou a trabalhar como auxiliar. Inclusive, ele assumiu 2 jogos lá contra o Inter. A gente acabou até vencendo esses jogos. Eu, né, até fiz gol contra o Inter num desses jogos aí. E eu via muita dificuldade no Roger para se relacionar, principalmente com os jogadores de mais nomes, né? Tipo assim, ele auxiliava ali, dava treino geralmente para quem não, para os times para os jogadores que não iam para os jogos e tal. Às vezes pegava ali para treinar uma finalização, um trabalho mais específico com os jogadores, mas eu sentia nele um pouco de dificuldade, principalmente de falar com os caras que têm mais nome, assim. Eu acho que ele era meio retraído em relação a isso, ou será, de repente, tinha um pouco de medo, enfim. E eu, sinceramente, o Roger, como jogador, sempre foi um cara vencedor, né? E foi um cara que tinha uma certa liderança como jogador. Mas eu já disse isso, não adianta você ser jogador. Ou ser jogador é uma coisa, ser treinador é totalmente diferente. E o Roger, eu acho que ele começou a dar uma. Eu não percebia essa parte do Roger sinceramente, não conseguia perceber essa parte da ciência, de um cara estudioso da bola. Eu achava até um cara mais fácil de lidar no dia a dia, um cara que era mais simples, o falar dele, as palavras usadas por ele na época. De um tempo para cá, o Roger, sei lá, parece que deu uma despirocada. Tá viajando, mano. Um papo de ciência, que a ciência com a psicologia. Kleber, sem sacanagem, não é nenhuma ironia, até porque eu também não sou, tô longe, mas longe de ser o cara mais inteligente e mais culto do mundo. Então, não me leve a mal, porque não é uma pergunta mesmo. Porque eu sou honesto em falar, Kleber, que eu não entendo uma vírgula de estudo. Eu não entendo uma vírgula. O jogador de futebol entende, Kleber? Muito menos que você, bem. Muito menos. A grande maioria dos jogadores vem tudo de bairro pobre, de periferia, não estudou. Até porque, bem, já não dá tempo de estudar. Eu vou te falar por mim, por exemplo. Eu comecei a jogar no São Paulo ali na base, eu já concentrava, com 14 anos eu já concentrava. Eu já não conseguia acompanhar a escola. Né? Hoje melhorou bastante. O São Paulo hoje dá estudo, dá escola para os meninos, leva os meninos na escola. Mas na minha época. O Vasco também, né? O Vasco tem uma escola lá dentro. Vários clubes já, se eu não me engano, o Cruzeiro já tem escola dentro do clube. Enfim, vários clubes já tem isso. Mas na minha época não tinha como se acompanhar. A gente faltar, por exemplo, fazer uma viagem para fora era coisa de 20 dias fora da escola. Você não conseguia acompanhar. Então, assim. E outra, já não gostava também, né? A molecada, porra, já não gosta muito, já não vai para a escola, então acaba que não está nem aí. Você terminou qual série? Você terminou tudo, sério? Eu terminei. Mas eu terminei e fui estudar depois. Eu estudei quando eu estava jogando no Curitiba, eu comecei a estudar de novo e acabei terminando, porque só faltava 2 anos para mim. Acabei terminando. Mas, assim, a grande maioria não estuda e não entende esse tipo de linguagem. Cara, os caras não têm ideia do que eles estão falando, como eles estão lidando com esse tipo com os jogadores. Cara, dá uma saudade do Muricy. Jogador tem que parar. Evaristo de Macedo também. Jogador tem que parar com essa porra. Jogador é linguajar simples, mano. Fez merda, tem que tomar dura. Dura que eu falo ali no dia a dia, do treino. Essa porra de linguagem, de psicologia, hoje estudo, para com essa merda, não dá certo isso aí. O Roger, ele tá viajando. O Roger, ele assumiu, acho que ele virou treinador em 2011, 2012, ali que ele fez alguns jogos, ele não tem um título ainda, ele já trabalhou praticamente em tudo que é clube grande. Ele trabalhou no Palmeiras, e o Palmeiras já era o Palmeiras, que já tinha uma estrutura legal, né? Eu acho que ele trabalhou no Palmeiras, 2016, 2017, Palmeiras já tinha uma estrutura boa. Ele trabalhou no Atlético Mineiro, já pegou o Inter, já pegou o Grêmio, já pegou vários clubes grandes, ele não tá conseguindo desenrolar o trabalho dele, ele fica nessa porra aí
de psicologia. Outra coisa, não pode falar mal dele, porque ele vai falar que ele é negro, porque não pode falar mal de negro no futebol. Se falar é porque é negro. Mas não é negro, Roger. Você não consegue desenvolver o seu trabalho, cara. Você fica nessa porra de psicologia, de estudo. Para com essa porra, seja mais simples, cara. Começa a falar a linguagem do jogador de futebol, talvez você consiga ter mais sucesso. Ô, mano. Diga. Sou um cara da ciência, mano. Que acredita que as questões do futebol são multifatoriais. A psicologia, outras áreas das ciências sociais. O que rompe momentos de instabilidade são as vitórias. Fecha aspas. Você, mano, que tem frases de impacto. Ô, Benji, sabe o que isso aí me parece? Isso aí me parece, velho, aquelas frases do Bial quando ele ia eliminar integrante do BBB, que ele fazia aqueles discursos, tá ligado? Tipo, que aí a galera começa a falar de filosofia, a galera começa a falar de psicologia, e muitas vezes, pasmem, os discursos do Bial eram matéria até dentro de faculdade, nas aulas de filosofia, algo do tipo. Ô, louco, velho. Não, mas o Bial é um puta cara culto, velho. Mas eu acho que pra boa parte do que tava assistindo aquele reality show, e até pra galera que tava ali sentada na cadeira, 99% não entendia. Tanto quem tava do outro lado da tela, quanto quem tava sentado na cadeira. Mas o Bial é um cara culto. Mas quando você vai fazer, por exemplo, um discurso desse para um público que está assistindo, no caso, por exemplo, dentro de um vestiário, um jogador de futebol, eu acho que você precisa ser o mais simples possível. Claro. Porque ali, velho, você tem que falar o famoso boleirês, tá ligado? É o que o jogador vai entender, é o que o jogador vai assimilar. E um outro cara que tornou-se chato, Benjamin, vou até fazer um paralelo com relação ao Roger Machado, foi o Tite também, cara. O Tite, ele saiu... O Tite que começou isso, mano. O Tite que começou isso. O Tite, ele saiu de um boleirês, que era um cara aí que realmente falava o português do jogador, e aí ele começou a dar volta no mundo, Benjamin, com termos rebuscados, muitas vezes até inexistentes, para querer meio que dar uma floreada no discurso dele. Então é uma situação, cara, que o futebol tá ficando chato, porque muitas vezes, Benja, essa falsa erudição, muitas vezes aí essas palavras bonitinhas, tomam conta de um discurso que passa talvez um pouco mais de credibilidade. Mas isso é chato pra caralho, velho. Eu tô falando que eu sou totalmente a favor de estudar. Acho que o ser humano, se ele puder estudar até o último dia da vida dele, mal não vai fazer, só vai fazer bem. Agora, você estudar, mas você querer ser professor sem ser, isso que é ridículo. Não tem cabimento, mano. Não tem cabimento, mas não é a gente, nós aqui, não é? Você e eu que já estamos trabalhando junto, vai fazer 24 anos agora, começo de agosto, a gente bate nessa tecla faz tempo. Hoje, você tem aí dentro do jornalismo esportivo, muita gente, eu diria hoje que a grande maioria, que usa isso e que vai achar que a coletiva do Roger foi sensacional. Sim. Por que o povo se afasta do futebol? Se afasta porque o ingresso é caro, porque tudo é caro? Também. Agora, o cara vai ligar a televisão, o cara vai ver um cara falar de futebol, o cara começa a usar uns termos. BC3. Parecia minhas aulas, estou falando sério, de econometria na PUC, que eu não entendia porra nenhuma. São termos que você, juro. Eu tô falando sério, mano, eu tô falando sério. No dia que eu vi o Roger Flores, numa transmissão do jogo do Fluminense, falar da flutuação da paralela cheia que o Fernando Diniz tinha falado, eu fui no Google. Eu fui ao Google ver o que significa flutuar numa paralela cheia. Então, Kleber, o cara vem agora, porque se você... Esse que é o grande problema. Aí vem o Luxemburgo. Semana passada, te falei, trombei o Vanderlei, fiquei 1 hora falando disso, só de futebol com o Vanderlei. E não tem pra ninguém, viu, Clebão? Os caras podem gostar do cara, podem não gostar do cara... Mas o Vanderlei, quando fala de futebol, brother, é foda. O salário do cara, porra, é a vida do cara. Se o cara perde a porra do... O Inter foi eliminado de 2 campeonatos aí agora, dentro de um mês. Sei lá, talvez a segunda, terceira folha salarial maior do país, mano. Eu não sei qual que é talvez o Inter tá entre os 5, eu acho, com certeza. A Borré, Enevalência, só cara de nome no Inter hoje, entendeu? Então o Inter não pode ser eliminado
dentro de casa pro Rosário Central, pro Juventude principalmente, com a folha salarial que tem, não pode ser eliminado por Juventude dentro de casa. Então o Roger tem que parar com esse discurso, ter um discurso mais simples, que pro torcedor realmente quer ouvir. Cara, eu vou te falar, se ele fizer isso, ele vai ganhar o grupo de qualquer clube, ele vai se relacionar melhor com os jogadores. Esse papinho, essa conversa fiada aí, jogador não gosta. A grande maioria dos jogadores não gosta desse tipo de conversa. Nem a torcida. E muito menos a torcida. Muito menos a torcida. Colorado não é otário! Tem o Valência, o Borré e o Alário! Me diz qual é que é! Tem o Valência, o Alário e o Borré! Borré é nosso! E atenção, Brasil! Atenção, Palmeiras! Atenção, Flamengo! Atenção, Atlético Mineiro! Acabou! Chegou o Internacional! O Papa tudo! O Papa Títulos chegou no futebol brasileiro! 2024 é nosso! Aguentem o Internacional! Colorado não é otário. Tem o Borré, o Valência e o Alário. Ai, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E é com esse icônico início, essa icônica introdução protagonizada aí pelo Baldasso, que ontem, mais uma vez, tomou um baldaço de água fria em relação ao desempenho do Internacional. A gente sabe que o Inter foi um time extremamente covarde na Libertadores do ano passado. E o Fluminense, e o Diniz só se tornou campeão da Libertadores muito em virtude da covardia do time do Internacional, muito em virtude da postura antidecisiva de Ener Valencia. Esse mesmo que agora na Copa América, quando teve a oportunidade de converter um pênalti em favor de sua seleção, o que ele fez? Perdeu. É um jogador que se esconde em momentos decisivos. É um jogador que pipoca em momentos decisivos. Este é Ener Valencia. E graças a Deus, Alário, Borré, que na verdade está se borrando, né? Eles não vieram para Palmeiras, porque o Palmeiras, nas temporadas anteriores, cogitou a contratação dessa trupe. Aí, pelo amor de Deus, seriam caras com salários altos e desempenho mínimo. E é por isso que eu falo, o Palmeiras precisa sim daquele centroavante matador. Mas o Palmeiras tem que investir num jogador onde o Palmeiras não economize. Onde o Palmeiras não pense no custo-benefício. O Palmeiras ele tem que dar a grandeza de uma grande proposta para um grande jogador, entendendo a grande função que ele tem pela frente de ser um jogador matador e decisivo. E esse jogador não é Borré, esse jogador não é Alário, e esse jogador também não é nem Gabigol, tá? Eu sinto em dizer para vocês, mas esse jogador também não é o Gabigol. Não é o Gabigol. Tem muito palmeirense aí que foi lá no Instagram, me criticou e tal, mas a verdade é que não é o Gabigol. Esse jogador matador e decisivo que vocês querem, ele não é o Gabigol. Eventualmente pode ser que ele venha pro Palmeiras e até faça uma boa partida, mas essa é a minha opinião. Se no dia de amanhã ele for do Palmeiras e ele fizer alguma boa partida, não tem problema. Eu desfalo aquilo que eu falei. Eu venho aqui e falo, olha, tava errado e tudo mais. Mas eu acho que não. Negociações travadas, nação. O histórico do Claudinho, na verdade, traz preocupação pro Flamengo. Porque o jogador não tem um histórico de enfrentar seus clubes para forçar uma saída. E isso é tudo que o Flamengo espera hoje. Já que entre Claudinho e Flamengo tudo está acertado. Mas quando o Flamengo bateu as metas exigidas pelo clube russo, os russos recuaram. Então, ainda não há um acerto com o time russo, que quer segurar o Claudinho e não quer vendê-lo. Ao que tudo indica, parece que essa negociação não vai avançar. Eu concordo com o Vene Casagrande. O Flamengo está fazendo o mais correto possível. Se eles chegaram na meta exigida pelo time russo
e os russos recuaram, desistiram e aumentaram essa meta, o Flamengo não tem que concordar com isso e não tem que jogar esse jogo deles. Não é porque o Flamengo tem dinheiro que ele vai virar chacota em negociações. Se deu a palavra, tem que cumprir. Então é isso, nação. A situação do Claudinho é essa. Tudo depende da postura do jogador agora. E também dá para entender o Claudinho, porque ele tem um contrato até 2027 com o time russo. E se ele forçar uma saída agora e não sair? Como fica a carreira dele dentro do clube? Provavelmente vai ficar prejudicada. Então é complicado também, a gente tem que olhar pelo ponto de vista do jogador. E para fechar as nossas informações de hoje, a gente tem a informação de que o Matheus Cunha está sendo sondado por um clube da Ásia. Esse clube é o Persepolis Futebol Clube, que fica no Irã. E essa informação é segundo o portal Transfermarkt, que diz que Matheus Cunha tem um nome vinculado ao time do Irã. No entanto, vale destacar que até o momento o Persepolis Futebol Clube só demonstra interesse no atleta e ainda não fez proposta para o Flamengo. Então não tem nada oficial, é apenas uma sondagem, mas a gente sabe que o forte desses clubes da Ásia, Arábia, enfim, aquele lado do continente, eles são muito fortes nas cifras. Eles fazem propostas altas e isso mexe com os jogadores. O Matheus Cunha é o nosso substituto imediato hoje, é o substituto do goleiro Rossi. Eu até fiz uma pesquisa aqui sobre o terceiro goleiro do Flamengo, mas não encontrei. Provavelmente é algum garoto da base que, caso o Matheus Cunha seja transferido ou seja negociado, assume prontamente como segundo goleiro. Quero deixar os créditos desse vídeo para o Vene Casagrande, para o canal do Benja e para o canal Opina Porco. Se você quiser conferir os vídeos na íntegra, vai no link da descrição. Eu recomendo que você visite o canal da rapaziada, porque lá também você encontra muita notícia atualizada e de qualidade. Também não esquece de deixar o seu like para dar uma moral para eles. E se curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.